É uma história que eu adoro contar. Eu era garoto, eu precisava trabalhar, perdi meu pai muito cedo e perdi meu pai com 13 anos. E a minha geração sempre começou a trabalhar com 14 anos. Para quem tinha que trabalhar, queria trabalhar, tem essa possibilidade de começar com 14 anos. Hoje é um pouquinho diferente, tem essa história de menor aprendiz e tal, mas a gente podia trabalhar registrado já desde os 14 anos de idade. Então eu acho que isso é muito bom porque o trabalho traz algumas coisas legais pra gente, né? Essa questão de você se socializar, de você ter acesso à informação. Quem tem o privilégio como eu, quem teve o privilégio como eu de começar numa multinacional de nome, super bem estruturada, então você descobre um mundo que você jamais poderia imaginar, né? Então eu acho que sempre foi muito bom. Mas independente de ser numa multinacional, eu comecei a trabalhar no cartório, eu vou contar essa história aqui, mas foi muito bom para mim também. Primeiro por você ter acesso a pessoas, você conhece gente, e isso é muito bom, né? É lógico que a gente teve... Eu testemunhei coisas, essa coisa de que a juventude, né, tem acesso quando sai de casa, né? Pô, gente, usuário de drogas, gente que não tinha lá um comportamento muito legal, enfim, mas de uma certa forma o trabalho traz a realidade pra gente e eu acho que isso é bom pra gente adquirir musculatura, adquirir força, enfim. Mas meu pai morreu, eu tinha 13 anos, com 14 anos eu comecei a trabalhar, não deu certo, eu tive que interromper esse processo porque eu não consegui vaga na escola à noite, eu já estudava no ensino público e era eu e minha mãe. Eu tenho uma irmã mais velha, mas ela já era casada. Minha irmã casou super cedo, casou com 18 anos, então eu tinha 6 anos de idade, né? Então, mas ela sempre foi muito presente, enfim. A minha mãe, ela tinha uma atividade profissional informal. Ela era manicure e pedicure. Então, ela ia até as clientes, mas a maioria ia em casa, né? Então, ela tinha uma estruturazinha lá que ela atendia a mulherada, né? Então, e essas clientes da minha mãe, na conversa, no dia a dia ali, fazendo manicure e pedicure, minha mãe falava, escuta, seu marido, seu filho, não conhece alguém que possa ter um trabalho para Salvador, etc, etc, etc. E uma dessas mulheres, que era frequente em casa, chamava ela de tia, até tamanha era a frequência, ela tinha muita amizade com a minha mãe, o filho dela trabalhava num cartório, num tabelionato. E eu fui trabalhar lá no tabelião, né? Quem não sabe o que é tabelionato é aquele cartório que você tira xerox, reconhece firma, autentica. Xerox existe ainda? Acho que não, né? Você tira cópias de documentos, autentica, reconhece assinatura, o famoso reconhecimento de firma, faz escritura, procuração, etc, etc, etc. E eu fui trabalhar lá. Depois de 4 anos eu fui transferido para o fórum, tinha uma estrutura muito louca. O tabelionato tinha que sustentar o cartório de vara civil no fórum, depois foi oficializado, passou para o Tribunal de Justiça de São Paulo e eu optei por trabalhar lá no fórum porque eu entendi que o fórum ia me ensinar mais, ia ter o glamour de trabalhar no tribunal, etc. E assim foi. Lá eu consegui acesso à bolsa de estudos na Faculdade de Direito, numa faculdade aqui de Guarulhos. E eu tinha uma namorada da época do colégio, né? Embora eu já tivesse... Nessa época eu já não estava mais no colégio, já tinha terminado o então segundo grau, né? Que eu acho que como é que chama hoje? Ensino médio, é isso? Médio? É fundamental? É básico fundamental? Não sei. Enfim, era o segundo grau. E eu tinha uma namorada na época da escola. Eu conheci ela na escola e ela tem uma irmã que namorava um rapaz que trabalhava numa indústria de tinta. Ele trabalhava no RH. Aí eu vivia pedindo pra ele, pô, se tiver uma vaga lá, me dá um toque, né? Quem sabe ter uma situação melhor e tal, né? Ganhar mais, porque eu tinha um Fusca de 74, eu tô falando, isso foi em 1985, gente, quando eu entrei na faculdade, na faculdade de Direito, foi 85. E eu tinha um Fusca, na verdade era o Fusca da minha mãe, o Fusca era 74, olha, pra vocês terem uma ideia. Era bonito o Fusca, mas era um carro velho. E esse meu amigo, Norberto, quem sabe ele me ouve aqui, ele tinha um Passat, velho. Então ele tinha uma vida legal, né? E eu falei, pô, ele ganha bem, né? Quem sabe eu consigo uma vaga lá na empresa dele. E eu era muito estereotipado, gente. Quem me vê assim, cabelinho curto, óculos, já tiozinho, né? Não faz ideia. Eu era cabeludão,
heavy metal, adoro rock and roll, e foi minha fase de heavy metal. Camisa do Iron Maiden, do AC/DC, do Black Sabbath, roupa toda preta, coturno, aqueles braceletes cheios de rebite, uma loucura. Aí um dia ele chegou pra mim e disse, ó, tem uma vaga lá, mas desse jeito aí não vai rolar, você vai ter que dar uma trabalhada no visual, porque é uma empresa tradicional, uma empresa conservadora, Dupont do Brasil. Isso foi numa sexta-feira, se eu não me engano. No sábado eu fui no barbeiro, cortei o cabelo curtinho, enchi a paciência da minha mãe, nós fomos na Ducal. Vocês sabem o que é Ducal? Ducal? Não? Ducal era uma rede de lojas de roupa masculina. E a gente foi na Ducal. Fizemos lá um carnezinho, eu comprei umas roupas sociais. Minha mãe que foi lá fazer pra mim. Eu tinha 19 anos. Aí, na segunda-feira, eu combinei com esse meu amigo de ele me buscar em casa pra gente ir pra empresa pra fazer o famoso teste, preencher a solicitação de vaga, a solicitação de emprego, que tinha uma vaga no departamento de vendas. Falei, mãe, eu vou na Polidura junto com o Norberto porque eu vou concorrer a uma vaga lá. Meu filho, você vai deixar de lado a estabilidade do serviço público. Eu falei, mãe, eu preciso ter mais oportunidade. Eu quero ganhar mais, eu quero ter fundo de garantia, eu quero ter férias remuneradas, sabe? E eu quero ver outras coisas. Esse negócio no cartório, pô, eu estava me condicionando, naquela época, a fazer faculdade de Direito, me preparar para o concurso público. Diziam que eu seria um bom juiz de direito, mas eu tinha um pouco de receio disso. Eu queria ser promotor. Eu estava me preparando e me condicionando para fazer o concurso do Ministério Público. Eu fico me imaginando eu no Ministério Público. Já imaginou? Salvador José do Nascimento, Procurador-Geral da República? Ou no Ministério Público Federal? Bom, quem sabe, mas enfim. Esse meu amigo falou, bom, segunda-feira eu passo na tua casa, a gente vai para lá. Eu convenci minha mãe. Ah, um detalhe, ela falou, que departamento que você vai trabalhar? Por acaso é o jurídico? Porque eu estava fazendo faculdade de Direito. Falei, não, é vendas. Ela, vendas? Você não sabe nem falar, você é tímido. E assim, gente, muita gente acha que não, mas eu sou um tímido falante. Né? Eu perdi essa coisa da timidez, de ter o receio de falar com as pessoas, o que eu falo, como eu vou abordar, como é que eu vou tratar desse assunto, por força da profissão no mercado de tintas, em vendas. Eu tive que aprender a me comunicar, porque senão não ia ter nenhuma possibilidade de ter sucesso. Enfim. Aí eu falei com esse meu amigo, Carlos Norberto Simoneto. Se o Norberto estiver me assistindo, sei lá, né? Quem sabe isso aqui cai na rede social e ele vê. Norberto, você é meu padrinho, cara. Obrigado por tudo, tá? Você sempre foi uma referência para mim, além de ser um amigo querido. Falei, Norberto, que horas que você passa em casa? Ele falou 6 da manhã. Eu falei, como? Porque eu trabalhava no fórum e no fórum o horário era muito, muito diferente. Eu começava às 11 horas da manhã. Eu chegava mais cedo porque eu treinava voleibol à noite. Na minha história de vida eu conto isso, né? Eu era um atleta de voleibol, mas enfim. Então eu chegava um pouquinho mais cedo para descontar e etc. Fazia o horário de estudante, saía uma hora mais cedo. Então fazia esse acordo aí com o escrivão diretor do cartório e me dava algumas coisas. Só que eu começava a trabalhar no máximo 9h30, 10 horas da manhã. Quando o cara falou 6 horas da manhã, eu falei, como 6 horas? Por que tão cedo? Ele falou, porque é horário de fábrica. A gente trabalha num ambiente fabril e lá começa cedo. A gente tem que estar lá às 7 horas da manhã, porque a atividade começa às 7h10. A gente chega mais cedo para tomar um café da manhã. Eu falei, nossa, tem café da manhã lá, e, enfim. Aí eu fui, foi muito interessante, porque, primeiro, eu fazia curso superior. Naquela época, quem tinha curso superior já era considerado uma nota acima, era uma nota de corte. Porque menos de 1% dos alunos que chegavam no ensino, que começavam a estudar, menos de 1% naquela época chegava no curso superior. Então, quer dizer, a gente era considerado já uma categoria diferenciada. E foi engraçado porque dentre as minhas atividades no Fórum de Guarulhos,
Eu sou de Guarulhos, para quem não sabe, né? Eu fui escrevente de sala. O que é escrevente de sala? Quem alguma vez já participou de alguma audiência no judiciário, tem lá o juiz de direito, tem lá o promotor, tem lá algum assistente, tem aquele cidadão que fica escrevendo hoje, obviamente, no computador. E na minha época, era uma máquina de escrever. E a primeira coisa que você tinha que ter para ocupar essa função era a velocidade. E eu, pelo exercício da função, já tinha vindo do tabelionato, já tinha algum tempo no cartório do fórum, ali no cartório civil, você datilografava o dia inteiro. Né? Hoje é comum você ficar tipando ou digitando, como queiram, o dia todo, mas eu era muito rápido e por isso eu fazia o registro das audiências. Né? O juiz determinava lá o que eu tinha que escrever, eu ia escrevendo o que os outros iam falando e isso me deu velocidade. Então, quando eu fui fazer a minha entrevista, acho que era Regina o nome da recrutadora, eu lembro até hoje, ela me deu um pedacinho de jornal que era a história do Banco Itaú, né? Começando com a origem do Banco Itaú na indústria de cimento Portland, Itaú, e me deu uma folha de sulfite. Eu tinha uma salinha reservada, que tinha uma máquina de escrever, era uma IBM elétrica, que eu não tinha muita proximidade, não tinha muita intimidade. A máquina que eu usava no cartório era analógica, né? Mas enfim, era a mesma coisa. E eu fui tão rápido para copiar aquele texto que quando eu fui levar para ela, ela falou: você não está conseguindo colocar o papel na máquina? Eu falei: não, já terminei. Ela falou: já? Uma notinha a mais. E aí ela falou: eu vou ligar para a pessoa, para o solicitante da vaga, que é um supervisor, um líder administrativo do departamento de vendas. Se ele estiver disposto, você já faz a primeira entrevista hoje e a gente já mata essa etapa para correr com o processo com um pouco mais de velocidade. Eu falei: ótimo. Ligou para essa pessoa que é um cara que eu tenho um carinho imenso. Ele foi um pai para mim. Ele tem um nome em comum, chama Igar. YGAR. Igar Antônio Trigo. E ela ligou: seu Igar, tudo bem? Estou com um rapaz aqui que está querendo fazer parte da disputa pela vaga, tal, não sei o quê. Ela falou: não, manda ele vir, que o nosso nacional aqui, o gerente nacional de vendas está aqui, ele que é o dono do centro de custo, né? O cara que é o chefão. Quem sabe ele tem uma vaguinha na agenda, a gente já mata todas as entrevistas aqui. Aí quando ela me falou isso, eu fiquei nervoso. Aí ela falou: bom, você desce aqui, tal, vai até tal lugar, vira tal lugar, sobe, tem um prédio, é um mezanino em cima da logística, tal. Meus amigos que trabalham na Axalta do Brasil hoje, o departamento de vendas era em cima do departamento de logística, para quem não sabe, né? E eu fui. Quando eu cheguei na recepção, o departamento de vendas, fábrica de tinta tem mais ou menos esse padrão. O departamento de vendas ele é único, ele abriga vários segmentos, né? Uma empresa que tem atividade comercial em vários segmentos do mercado, ela tem normalmente indústria de tinta. Um setor que atende as indústrias de automóveis, que a gente chama de automotivo original ou OEM, vende tinta para montadora de carro. A Volkswagen, Ford, Fiat e outras tantas aí montam o carro, tem que pintar o carro. Então a tinta é vendida por esse departamento. No caso da DuPont, naquela época, em 1986, eles tinham um departamento que era muito interessante, que chamava-se MPS, ou MPS, que era Maintenance Painting System. Era uma prestação de serviço, os rapazes eram engenheiros, era uma prestação de serviço de pintura de manutenção de alta complexidade. Por exemplo, pintar a plataforma de petróleo, pintar indústrias químicas, empresas que têm uma complexidade na operação, mas que precisam de pintura, tudo precisa de pintura. E era um trabalho super complexo e muito bem conceituado, né? Então tinha esse departamento lá. E depois tinha indústria geral. Tudo que não é varejo, tudo que não é fábrica de automóvel, tudo que não é tinta de manutenção que eu falei agora, é indústria. Tudo que você está vendo na sua frente e tem tinta, isso aqui, relógio, tudo é indústria. Ó, microfone é pintado, isso aqui é pintado. Então era esse segmento, né? Um dos subnichos mais fortes que esse setor atende, por exemplo, é o de eletrodomésticos, né? Linha branca, linha marrom, enfim.
A gente vai falar sobre isso aqui no canal. E depois tinha o varejo. O varejo, a revenda, era a parte maior. Por que maior? Porque que tem mais clientes. Tudo que era loja de tinta e material de construção é atendido pelo varejo da indústria de tinta. E era lá a vaga. Mas enfim, quando eu cheguei na recepção... Gente, eu vi a recepção. Móveis de cerejeira, carpete. 1986. A máquina de café. Quando me disseram que eu podia me servir de café, e tinha café, chocolate, café com leite, chá, à vontade, aquelas maquininhas de solúveis, acho que nem existe mais hoje, né? Hoje é tudo, enfim. E tudo arrumadinho, tudo limpinho. Eu fui no toalete, um banheiro. Nossa, cara, que luxo! A recepção, móveis de designer. Eu falei, cara... se eu entrar aqui, eu nunca mais vou sair desse negócio. E não saí. 38 anos. Mas olha só como eu tenho uma crença, né, que a sorte ajuda quem procura por ela, né? A sorte diz o ditado que é filha da preparação com a oportunidade, né? Me aparece um senhor entre 60 e 70 anos, uma voz impositiva, falando alto. Boa tarde, rapaz. Como vai? Tudo bem? E eu... Tudo bem. Fala alto, rapaz. Pode falar alto, quero ouvir sua voz. Eu falei, tudo bem, e o senhor? Ah, agora gostei. Vamos tomar um café. Nunca tinha visto. Você está esperando alguém? Eu falei, estou esperando o Igor. Ele falou, não, é Igar. Eu falei, mais uma bola fora. Eu falei, eu vou chamar. Ele falou, não, vamos fazer diferente. Eu vou levar você até ele. Aí ele me pegou pelo braço e nós entramos num corredor, que era um corredor assim, e a gente foi, assim, tinha uns... Sei lá, eu sou péssimo com medida, uns 40 metros de comprimento, 50 metros. E do lado esquerdo, salas de vidro fechadas. E do lado de fora da sala tinha uma estrutura com uma mesa, uma moça. Todas tinham uma moça muito bem vestida, com as famosas secretárias, né? Hoje acho que chama assistente executiva, é isso? Secretárias, moças bonitas, bem postadas, muito bem vestidas, todas sorrindo. E do lado direito tinham salas de diversos tamanhos separadas por biombos. Biombo de 1,60 m, 1,70 m. Tudo muito bem harmonizado, cores, tal, e ar-condicionado ligado. Eu, caramba, que luxo. Esse senhor me para numa dessas salas, me segurando pelo braço. Ele para na porta assim e fala pro outro senhor que tá lá dentro. Giba! Gilberto, o nome dele. Olha que rapaz bonito. Dou 3 tapinhas no meu rosto. Falou, ele é simpático mesmo, Laninha. Falou, ele tá vindo aqui disputar uma vaga pra nós. Vamos tomar um café, Giba? Pera aí que eu vou levar o rapaz até lá pra falar com o Igar. Ele me levou, o Igar aparece de barba, óculos pesado, né? Tudo bem, Salvador? Eu, tudo bem, né? Vamos lá. Vamos lá na sala de reunião. Falei, tá bom. Sala de reunião requintada, uma mesa para não sei quantos lugares. Sentei numa cadeirinha ali, ele sentou na ponta da mesa, pegou a famosa ficha. Você trabalha em cartório? Eu falei, ih, rapaz. Trabalho. Ele falou, pô, eu comecei a minha carreira trabalhando em cartório, que legal. Eu falei, é mesmo? Tal, não sei o quê. Foi super simpático, super gentil, eu fiquei super à vontade. Ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar que o meu nacional, meu gerente está aqui. Você aproveita e bate um papo com ele, que ele falou que ele vai dedicar uns minutos para conversar contigo, para a gente já correr no processo. Mas eu gostei de você, tá? A gente tem que cumprir as formalidades, mas se depender de mim, você já está contratado. Cara, eu quase chorei quando ele falou isso. Aí, beleza. Ele saiu da sala, eu fiquei sozinho, só admirando ali a paisagem, a mobília. Dali a pouco ele me entra na sala com aquele senhor que me recebeu. Senhor Antonino Augusto Lania, já falecido. Senhor Lania, gerente nacional de vendas da revenda da Dupont, da Polidura, um homem incrível, um visionário, extremamente duro nos seus posicionamentos, disciplinador, que dava alguns problemas, né? Isso, né? Mas ele tinha uma capacidade de enxergar além, de perceber no cliente que a gente atendia potenciais. E o Senhor Lania, ele abriu
negócios para a Dupont, que se eu falar algumas empresas aqui, ele acreditou nas empresas, investiu como gerente comercial e as empresas prosperaram e, obviamente, a operação da então Dupont juntos. Por exemplo, estou falando tintas MC, por exemplo, casas d'água. Mas enfim, aí o Solani entrou na sala, começou a conversar comigo e tal. A primeira pergunta que ele fez me quebrou as duas pernas. Ele falou: você trabalha em cartório? Você é daquele que deixa o paletó, a blusa na cadeira, vai embora e só volta para assinar o ponto no fim da tarde? Eu fiquei chateado. Falei: não, senhor, eu trabalho bastante. Aí ele olhou pro Igar e falou: Igar, ele se indignou, isso é bom sinal. Resultado, gente, isso foi mais ou menos nos primeiros dias de agosto de 86. No dia 18 eu comecei na Dupont, na Polidura. Comecei na gerência de produtos. Hoje a gerência de produtos no modelo tradicional de indústria de tinta é um setor que faz parte do marketing. O que é gerência de produtos? Você, digamos, desenvolve e faz a manutenção de produtos, né? Naquela época não tinha saque. Eu tive um gerente que era um pioneiro. Ele foi o cara que trouxe para o Brasil o centro de treinamento de repintura automotiva, porque a operação da Dupont naquela época, a Polidura, hoje a Axalta, a maior parte dos recursos era dedicado para o setor de repintura automotiva. Tinta de carro que é vendido na loja. Você que tem automóvel, deu uma raladinha, teve um acidente, teve que pintar o seu carro, a oficina de funilaria e pintura que pinta seu carro, ela vai comprar tinta em loja de tinta. E é essa tinta que me trouxe para esse mercado. Eu tinha Roberto Gandolfo Sarli como meu gerente. Ele era um cara que tinha uma estrutura de conhecimento do mercado de tintas de repintura muito sólida, muito grande. Ele ia muito para a matriz da Dupont nos Estados Unidos, trazendo inovações, novidades. Se eu não estou enganado, Roberto Sarli era químico de formação, então quando ele percebia a possibilidade de trazer um produto novo, era ele o idealizador. E eu tinha uma gerente de marketing, de comunicação e marketing, Rosa Maria Gomes, querida Rosa, que eu chamo de chefe até hoje. A Rosa era brilhante, é uma pessoa brilhante, uma pessoa incrível. Eu aprendi muito com ela e isso me trouxe muita particularidade com produtos, né? Porque passava tudo pela minha mão, eu levava papel para lá, papel para cá, mas eu fazia o boneco de leque de cores, de catálogos. Então eu sabia os códigos de cor, essa loucura. Só que assim, era uma estrutura pequenininha, 3 pessoas, que desenvolvia catálogos informativos, boletins técnicos, produtos e etc. Isso era um corre-corre danado. E tanto Roberto quanto Rosa eram muito exigentes, muito detalhistas. Isso criou em mim um senso um pouquinho diferente do comum. Só que o negócio mesmo assim, tinha uma valorização dentro do setor. O departamento de vendas. Ser vendedor de indústria de tinta na década de 80 era assim, uma coisa muito destacada, era glamouroso. Primeiro que o salário era ótimo, benefícios então nem se fala. Você tinha carro da empresa, por exemplo, carro zero e outras coisas mais, despesas pagas. E o salário era muito bom, não era regime de comissão, então o salário era um salário muito legal. E eu chegava na empresa no ônibus fretado. De sexta-feira a gente fazia um churrasquinho lá na ADC, no Grêmio, jogava futebol com o pessoal de vendas. A estrutura era um chefe que cuidava de toda essa administração, hoje a gente chama de back office, não é? Que era o Igar, e tinham 2 rapazes que faziam um atendimento da equipe de vendas do interior de São Paulo, que eram umas 6 ou 7 vendedores e 3 ou 4 promotores e assistentes técnicos. Essa estrutura em fábrica de tinta é assim até hoje, né? Tem a pessoa que vai fazer a tratativa comercial com o cliente e tem a pessoa que vai fazer a promoção do produto na ponta de consumo para mostrar os atributos que o produto dele tem em detrimento dos concorrentes, para tentar convencer o cara que usa a tinta, no caso era o pintor de automóveis, a usar aquela marca que ele defendia aqui, não é? Então tinham 2 rapazes que atendiam essa equipe do interior de São Paulo, 2 atendiam a equipe de Grande São Paulo e capital. Tinha um que cuidava de estatística de venda e auxiliava o Igar, que além de coordenar essas equipes e as filiais que tinham operação própria, que era em Recife, Goiânia, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre. E o Igar também era o responsável pelo comércio exterior do varejo.
né? Naquela época, a Dupont tinha tinta para automóvel, mas também tinha tinta para parede, tinta imobiliária. O Igar cuidava dessa operação. Ele vendia produtos para lojas e distribuidores na América Latina. Na verdade, eram poucos. Eram, acho que 2 na Colômbia e 2 na Bolívia. E um desses rapazes que atendia a equipe de São Paulo Capital, que infelizmente faleceu muito prematuramente, que foi um dos meus mentores, Antônio Sérgio Leite, o Serginho. Ele recebeu uma proposta para ser vendedor no Rio de Janeiro. Ele não titubeou. Ele falou, vou. Meio que o Serginho era um cara fanfarrão, ele gostava do samba, ele gostava da farra, era solteiro, um cara de extremo valor, um caráter incrível, trabalhador. Trabalhava lá desde office boy, ajudava em casa, tinha irmã, mãe separada, divorciada, e ele segurava as pontas lá na casa dele, morava na Vila Formosa, aqui em São Paulo, se eu não estou enganado. E o Serginho foi promovido. Quando foi promovido, eu lembro de ouvir a conversa. Eu lembro de ter ouvido essa conversa entre o Solania, que era o gerente, e o Igar. Falei, Igar, precisamos repor a vaga do Serginho, né? Porque ele já vai sair, ele tem alguns dias aí de trabalho, precisamos contratar alguém para ficar no lugar dele. Aí o Igar falou, não, Solania, eu já estou falando com o RH para ver o que a gente pode fazer, né? A Dupont sempre teve a cultura de oferecer vagas para quem estivesse dentro da empresa. Eles estavam falando sobre isso e tal. Aí o Solania saiu, voltou para a sala dele, ficou fechado lá na sala. Aí o Igar falou, gente, se vocês tiverem alguma indicação para fazer aí de alguém que vocês acham que tem, ou, como dizia minha mãe, o traquejo para trabalhar aqui com a gente, vocês indiquem, né? Porque a gente já começa o processo seletivo. O Serginho daqui a 15 dias tem que ir lá para o Rio de Janeiro. Aí o próprio Serginho e mais tem um rapaz que trabalha nessa empresa até hoje, Luiz Carlos Cruz, o querido Cruz. Eles falam, pô, por que ele não traz Salvador? Ele conhece produto, ele fala com a gente, ele fala a língua da gente, ele está sempre com a gente, ele ajuda a gente. Quando eu não tinha muito o que fazer na gerência de produtos, eu ia pedir trabalho para os rapazes lá, colocar documento em ordem e tal. Eu era o mascote da turma, era o mais novo. Aí o Igar veio falar comigo, você acha que você está afim? Eu falei, vai ter algum... Ele falou, vai, porque era um trabalho de responsabilidade. E vendas, na época de fechamento, não tinha muito horário para terminar a atividade, não. Então, por isso, e por você lidar com clientes e tal, tinha lá uma graduaçãozinha, né? E eu fiquei muito assustado porque eu achei que eu não tinha competência, né? Lidar com cliente. E assim foi. O Serginho foi para o Rio de Janeiro, foi ser vendedor na Baixada Fluminense e eu ocupei o lugar dele. Eu lembro quando ele abriu uma pasta catálogo. Hoje é tudo informatizado, né, gente? Mas na minha época era tudo na listagem, impressa em impressora matricial. E ele abriu uma pasta catálogo que tinha ali boletins informativos de produtos, as regras comerciais, alguns outros alertas, né? E dicas, e tinha uma folha em branco impressa em computador com os 10 maiores clientes do varejo da Polidura. E falou, o que esses caras falarem é lei. E tinha o nome da empresa, o telefone, o contato e o que eles tinham de diferente em termos de condição comercial. E aí a gente começou. Isso foi fevereiro de 87. Setembro de 89 fui promovido a vendedor. Fui atender, na ocasião, a maior conta da Regional São Paulo Capital, que era a Zona Sul de São Paulo. Trabalhei um ano e meio. Fui convidado a voltar para o departamento de administração de vendas, porque o Igar ia se dedicar muito mais à exportação e outros processos. E estava acontecendo, a equipe foi toda trocada e estava acontecendo algumas coisas e parte dessa equipe já tinha trabalhado comigo. Eu tinha sido, digamos, o mentor deles, porque o que acontecia? Aqueles rapazes que trabalhavam comigo quando eu comecei, eles foram promovidos a vendedor e eu fui o último por ser o mais novo. Tem foto aqui de treinamento de quando eu estava fazendo a minha preparação para ser vendedor externo, como a gente dizia. Então essa moçada começou a chegar e eu ajudava, dava as informações e também ajudava o Igar na exportação.
numa época de inflação galopante no Brasil, quando você fazia venda para países da América Latina, você fazia venda em dólar, então você protegia sua rentabilidade, sua lucratividade. Então a empresa apostou muito nisso, tiveram que abrir outros clientes e o Igar não deu conta. Vocês imaginem que eu com 21 anos fui vender tinta na Colômbia. E também para que eu me capacitasse, a empresa pagou curso de inglês e espanhol. É o que eu digo, né? A tinta me deu tudo, né? Um rapaz suburbano, de Guarulhos, órfão, ali tentando correr para alcançar as oportunidades. Você imagina, comecei a trabalhar numa multinacional, Dupont do Brasil, né? Subsidiária da Dupont Internacional. Produto de ponta, liderança de mercado em alguns segmentos. Me capacitou, me deu curso de inglês, curso de espanhol. Me fez ver o mundo, né? Vinham coisas dos Estados Unidos, recebia pessoas lá da matriz. Enfim, eu trabalhei como vendedor externo, como eu estava dizendo, durante 1 ano e meio. A experiência foi incrível, porque quando você está no back office, na administração de vendas, o cliente liga porque ele precisa de alguma coisa. Ele teve algum problema e ele liga para você. A relação, a interface é uma. Quando você vai atrás, no meu caso, de uma loja de tintas para oferecer teu produto, a tua linha, a tua marca, as adversidades, as objeções são muito maiores. E isso me treinou, né? Enfim. Então foi uma experiência muito bacana e assim foi indo. Veio a Renner Hermann, ela adquiriu a operação da Dupont, da operação da Polidura, chegou a ser o maior grupo de indústrias de tinta do hemisfério sul do planeta, porque ela fez um processo de expansão bastante interessante via BNDES, porque as multinacionais estavam... Cara, não dá para entender a economia brasileira, essa inflação maluca de 50%, 60%, 80% ao mês. Então nós vamos tirar o pé daqui, aí a Renner chegava e fazia um aporte, se associava ou comprava a operação, e assim a Renner cresceu muito, muito naquela ocasião. A operação mudou para São Bernardo do Campo, toda a administração de vendas de todas as empresas que tinham operação no varejo ficou centralizada. Eu dividi a liderança com outras pessoas. Um grande amigo cuidava da operação do back office de vendas, de apoio a vendas. Eu tinha ajudado a estruturar um departamento de telemarketing que é o televendas ativo, então tinha uma estrutura de TI diferenciada, pessoas que precisavam de um treinamento diferente, informações de clientes diferentes, etc. Hoje pode parecer muito fácil, muito comum, com inteligência artificial, com Big Data, enfim, mas não era assim, era tudo muito artesanal e que dava subsídio para a gente. Então, foi legal. Aí a Dupont voltou a adquirir a operação dessa empresa, a gente mudou o layout e tal, e por questões outras, eu saí da empresa em janeiro de 1996. Em fevereiro de 1996, poucos dias depois, eu já estava na área comercial da BASF, que tem uma marca que poucos conhecem de tinta aqui no Brasil, que é uma tal de Souvenir. Trabalhei como vendedor, trabalhei na revenda, tive o privilégio de entender como é que faz a operação comercial de fornecimento de souvenir ao varejo. Depois eu integrei a equipe exclusiva de repintura automotiva. Quem é do mercado lembra da operação de repintura automotiva da BASF, que era conhecido por Glasurit. Eu ocupei cargo de liderança lá, fui gerente regional de vendas do interior de São Paulo. Trabalhei 1 ano no setor de indústria geral, no remanejamento que houve lá. Saí de lá, fui para a AkzoNobel. A AkzoNobel detém algumas marcas fortes aqui no Brasil, poderosas. A mais conhecida é Tintas Coral, da linha imobiliária. Mas eu atuei na repintura automotiva nas marcas Wanda, Sikkens. E foi uma passagem muito interessante. Cada indústria de tinta tem um jeito de lidar com o negócio, né? A Dupont, ela privilegia... A Dupont, hoje a Axalta, dentro do contexto da operação comercial, ela mantém um relacionamento muito forte, muito calcado com o cliente. Ela tem uma relação de fidelidade, ela tem poucos clientes que fazem um papel de distribuidor regional, tal. A Renner, naquela época, depois da operação, a Renner era uma operação assim, super varejo, né? Vendia para muita gente. O grande objetivo da Renner
era alcançar a liderança em market share. Então, ela vendia de uma forma mais pulverizada. Então, eu lembro dos conceitos que eram falados, né? Horizontalização, pulverização. Eu lembro que um alto executivo da empresa falava: eu quero ver o meu cavalinho em tudo que era lugar, né? A Renner era uma empresa familiar, muito grande. Ainda existe essa marca no Brasil, hoje ela é da PPG. Mas a Renner, antes de passar a operação, vender a operação para a PPG, ela era uma empresa familiar. E o símbolo da Renner, acho que todo mundo conhece, é um cavalinho, né? E o diretor comercial dizia: eu quero ver o cavalinho em todo lugar. E foi assim muito, muito interessante essa experiência. Depois a Souvenir BASF, ela tem uma preocupação muito grande até hoje em ter uma leitura do mercado, né? Ela investe muito em informação para ela entender detalhadamente como é que é o posicionamento dela no mercado, para ela estruturar o seu plano para onde ela quer chegar, né? Então ela se preocupa em se ver muito bem, ver o mercado para ver o que ela vai fazer e ter uma leitura de futuro muito interessante. Tem programas muito consistentes na BASF, por exemplo, o Elo do Futuro, que se preocupa com a sucessão do negócio do seu cliente. Quer dizer, ela está trabalhando muito bem para a perpetuação do seu negócio, né? Vou falar em termos usuais, assim, coloquiais. Eu tenho uma loja de tintas, atuo no varejo. Meu negócio tem sucesso. Se o meu filho ou se eu não tiver um sucessor preparado, a possibilidade de eu ter problemas sucessórios e o meu negócio, consequentemente, no futuro é muito grande. Então, cada vez mais, e a BASF é pioneira nesse processo, e eu não estou aqui fazendo propaganda, que é um programa muito interessante. Ela tem esse programa chamado Elo do Futuro, que ela prepara os sucessores dos negócios dos seus melhores clientes para que o negócio dela se perpetue. Não é ninguém está falando aqui em ser benemérito, enfim, tá zelando pelo negócio. A Axo, ela tem uma relação muito estreita com o produto, ela privilegia um produto, ela faz você manipular o produto, conhecer o produto, se reciclar em treinamento para que, entendeu? É um produto muito bom, obviamente, tem marcas aí muito boas no mercado, excepcionais, eu diria. A Axo tem também essa estrutura. E para vocês terem uma ideia, a repintura automotiva da Axo Mundial fornece tinta para a McLaren na Fórmula 1. Então, quer dizer, é um produto excelente, como de outras tantas marcas aí no mundo, mas enfim. Pelo menos na época em que eu estive lá, a Axo ela reciclava muito essa coisa de treinamento do produto, para a gente saber tirar tudo que tinha de melhor deles. Enfim, aí depois de Axo eu passei por algumas empresas nacionais, que também é um exercício fantástico, porque o nível de dificuldade para você disputar mercado com uma multinacional, uma empresa global como essas que eu citei antes, é coisa para valente. Então, indústrias menores, elas são bem aguerridas e têm produtos no mesmo nível que as gigantes, quando se preocupam, obviamente, com isso. Então, eu trabalhei em empresas excepcionais, que são brasileiras, familiares e que têm hoje uma participação muito interessante no mercado, produtos de ponta, processos excelentes. Eu trabalhei, por exemplo, na Anjo Tintas, na Skylac e na Tintas VEG, o que me deu também um cabedal de conhecimento muito interessante. Depois eu integrei a Abrarte, né? Na ocasião chamava-se Artesp, Associação dos Revendedores de Tinta do Estado de São Paulo, que é um outro aprendizado. É uma associação classista, uma associação, alguns chamam de entidade patronal, porque ela representa esse nicho de mercado, as lojas de tinta. Então, nosso propósito é assistir, oferecer convênios, serviços, entender cada vez mais e melhor o varejo de tintas. Nosso slogan é: nós entendemos de lojas de tinta. Por quê? Porque ela é feita por lojistas. Eu não sou lojista de tinta, embora eu já tenha trabalhado no varejo. Trabalhei 3 anos na Tintas MC, que tem um outro aprendizado valiosíssimo, que é o jogo mesmo, né? Indústria é muito treino, o varejo é jogo. Você não pode perder um gol, porque senão você vai tomar um e você vai perder o jogo. Então, foram 3 anos de aprendizado
valiosíssimo, né? A associação, eu costumo brincar que a gente não tem produto para vender. E a gente precisa vender alguma coisa para que a gente tenha receita. Então a gente tem que ter muita criatividade, além de, obviamente, aprender e conhecer cada vez mais o processo de gestão, como funciona uma loja de tintas, obviamente, porque é a classe que a gente assiste. Então, a gama de conhecimentos ela tem que ser muito ampliada. A gente tem que saber de questões tributárias, jurídicas, de processo de compra, de processo de venda, de processo logístico, para que você possa assistir o seu associado, além de criar serviços, convênios, para que seja atrativa a relação que ele tenha com isso. Porque o associado efetivo é um cara que paga uma mensalidade para a gente para nos sustentar. E além disso, a gente cria eventos educativos, eventos festivos para, obviamente, trazer recursos e sustentar a entidade. Ela começou como Artesp, Associação dos Revendedores de Tinta do Estado de São Paulo. Ela foi fundada em 1966, ano que eu nasci. Foi reestruturada em 1986 por força do Plano Cruzado, um plano econômico maluco que a gente teve. Quem tem a minha idade sabe do que eu estou falando. Então, ela foi reestruturada em 1986. Eu entrei no mercado de tintas em 1986. Parece coincidência, né? E há alguns anos a Artesp, a querida Artesp, ela mudou de nome para Abrarte, que ela se tornou nacional, Associação Brasileira dos Revendedores de Tintas. Eu comecei como o que a gente chamava de consultor associativo. Eu oferecia a entidade para indústrias, para lojas, etc. Eu era um agente de vendas dessa entidade. E depois de algum tempo eu cheguei à direção de operação. Uma associação, só para a gente esclarecer isso, ela é composta de diretores executivos que são eleitos, né? Os associados elegem conselheiros que elegem os diretores. E esses diretores, a famosa diretoria executiva prevista em estatuto, eles não têm o cargo remunerado, e o meu cargo é de confiança. Eu sou diretor de operações, então tudo do que diz respeito que vem das deliberações da diretoria executiva, presidente, vice-presidente, diretores regionais, conselho fiscal, né? E tudo que eles deliberam e resolvem implementar, a gente que faz. E a gente tem uma equipe muito pequena, muito enxuta, nós somos em 4 pessoas, fora os diretores executivos, então é um desafio gostoso, porque a gente precisa cuidar da entidade, ter relações com vários setores do mercado, com indústrias, com entidades setoriais da indústria, entidades setoriais de outras categorias de profissionais, como pintores, como funileiros, como reparadores, e a gente tem que se harmonizar com esse ecossistema para que a gente possa sempre promover mudanças, digamos, o público que a gente atende, que a gente assiste. Para vocês terem uma ideia de uma realização muito importante que a gente pôde levar a termo, foi quando teve a pandemia e o comércio foi fechado. O então governo da ocasião considerou que a atividade de material de construção, atividade de obra, de engenharia, de construção propriamente dita, tinha que ser considerada essencial e tinha que salvaguardar as questões de segurança dos operacionais, né? Mas ela tinha que continuar trabalhando justamente para, inclusive, promover a ampliação da operação hospitalar no Brasil por conta de tudo que aconteceu e foi horrível. Só que para essa atividade funcionar, ela precisava de fornecimento de material. Então, as lojas de material de construção foram consideradas atividades essenciais e não fecharam. Funcionaram com limitações, etc. A gente conseguiu interlocução com entes governamentais, em conjunto com indústrias, com outras atividades, com outras entidades do setor, entidades do material de construção, e conseguimos estender isso para o mercado de tintas, para o varejo de tintas. Então, as lojas de tintas puderam funcionar, porque além de fazer parte do grupo econômico de material de construção, a loja de tinta, a tinta é um produto saneante. Ele protege o ambiente que é pintado, né? E isso a gente vai falar quando falar de produtos aqui. Então, essa foi uma vitória incrível da nossa entidade. E isso fez com que ela se tornasse nacional, porque não existia outra entidade que representasse as lojas de tinta. Só tinha a Artesp, que era de São Paulo. Dito tudo isso,
Eu tô nessa vida há 38 anos, a serem comemorados em 18 de agosto desse ano, 2024. Saí 2 vezes do mercado para ter outras atividades. É incrível, né, gente? Vocês não vão acreditar. Fui gerente comercial de uma fábrica de brindes, de uma indústria de brindes de material promocional. E também fui agente de vendas de uma editora. Eu vendi livros numa época da minha vida que começou a dar. Estava muito confuso o mercado de tintas. Eu tinha feito uma aposta que não deu muito certo. E um grande amigo, ele é um agente de vendas histórico do mercado editorial, me levou junto com ele. Foi incrível, foi uma experiência magnífica. Né? É outro produto, é outra abordagem. Eu vendia livros e edições de engenharia civil, arquitetura e design de interiores para faculdades, para alunos, professores, etc., do Brasil inteiro. Era uma loucura porque a gente marcava com uma universidade, sempre no curso superior, na engenharia e arquitetura, obviamente. Então a gente marcava com a universidade dava o ok, a gente marcava a viagem, saía de domingo à noite e voltava na sexta-feira de manhã. E Brasil inteiro, ou seja, eu passei 1 ano e meio da minha vida fora de casa. Eu só estava em casa no fim de semana. Mas aconteceram outras coisas também na minha história com tinta que era muito parecida. Mas enfim, a abordagem completamente diferente, muito legal, mas a minha vida é tinta. Né? Então hoje na associação eu tenho o privilégio de encontrar, de exercitar uma função que me propicia outros valores, outros ensinamentos. Né? E por estar tanto tempo no mercado e por ter tido o privilégio e a honra de ter trabalhado em empresas de alto gabarito e nome, eu sou uma figura muito conhecida no mercado de tintas, o que facilita algumas coisas. Né? Eu tenho um apelido no mercado, é Sassá, por conta da bendita novela O Salvador da Pátria. Lembra do Sassá Motema? Então, muita gente me conhece, me chama de Sassá. Mas a minha vida é circular nesse mercado incrível, que é o 5º mercado do mundo dessa categoria. O Brasil é o 5º mercado do mundo de tintas. É um mercado que pode crescer muito ainda. É um mercado que se desenvolveu demais nos últimos 20, 30 anos. Eu vou contar essa história. E tudo, absolutamente tudo que eu tenho, todos os recursos que me construíram como pessoa e como profissional estão no segmento de tintas. É um segmento rico e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história que eu vou contar aqui em detalhes, outras coisas, e vou compartilhar com quem quiser conhecer um pouquinho melhor esse negócio, porque eu falo de tinta todo dia.